Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 14ª aula do módulo básico pré-ALMG do Aprobare. Nós, então, finalizamos, na aula passada, o poder legislativo e o processo legislativo. E agora nós vamos entrar no tópico noções de direito administrativo. Ok? Então vamos conquistar esse crachá com muita tranquilidade, façam as revisões periódicas, decorem as pérolas. Eu estou recebendo feedbacks interessantes de alunos que colocaram em prática essa estratégia de escrever verbetes, dicas e lê-las todos os dias antes de adquirir novos conteúdos, fazendo revisões periódicas, e tem dado muito certo. Ok? Então, o tópico de noções de direito administrativo, ele pega o artigo 13 e seguintes da nossa Constituição Estadual. E aqui eu queria já fazer um alerta para total atenção, porque, principalmente você que já teve contato com a matéria de direito administrativo, no âmbito federal, ou seja, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, existem mudanças, diferenças entre as duas constituições que são sensíveis e podem ser objeto de prova. Eu vou explicar da maneira mais paulatina possível, mas você que já tem algum conhecimento, eu peço que tome cuidado para que os vícios, para que aquele conteúdo que já está adquirido não possa te atrapalhar na hora da absorção do conteúdo. Você que nunca teve contato, vamos lá que eu vou explicar pormenorizadamente, ok? O artigo 13 da nossa Constituição Estadual começa assim: a atividade de administração pública dos poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios da. Bom, esse artigo aqui, ele traz os princípios, a principiologia que vai estar presente nos atos da administração pública. São esses princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. Eu queria já fazer uma introdução interessante, que é o seguinte: a Constituição não tem palavras inúteis. Então, perceba, a atividade de administração pública dos poderes do Estado e a de entidade descentralizada. Ora, a gente liga muito a atividade de administração pública ao poder executivo, ao governador do Estado e seus secretários. E fazer essa ligação direta
entre atividade administrativa e poder executivo é natural. Por quê? A maioria das atividades que chegam a nós como cidadãos, atividades essas de administração pública, são desempenhadas pelo poder executivo, transporte, educação, segurança. Mas, como vocês podem perceber, as atividades de administração pública, ela é desempenhada pelos poderes do Estado. Isso é muito importante. Porque nós temos 3 poderes, como todos sabem: executivo, legislativo e judiciário. E esses outros poderes, legislativo e judiciário, têm funções típicas, como a gente até viu do poder legislativo, de fazer leis e fiscalizar o executivo, judiciário, naturalmente, de julgar os casos concretos que lhes são levados. Mas esses outros poderes também exercem atividades administrativas, mesmo que de maneira atípica, de maneira menos frequente. Mas é só você pensar, quando um desses outros poderes realiza uma licitação, um concurso público, ele está exercendo uma atividade eminentemente administrativa. Tá ok? Então, a atividade de administração pública dos poderes do Estado, já vencemos essa etapa, e a de entidade descentralizada. Perceba, então, que existem, a gente vai ver quais são, mas existem, então, entidades descentralizadas que exercem atividade de administração pública. O que eu quero que você comece a absorver agora é poderes do Estado e entidade descentralizada. Todos esses exercem atividade de administração pública. Olha a conclusão. Podemos concluir que a atividade administrativa é exercida pelos 3 poderes do Estado e por entidades descentralizadas. Professor, não sei, não entendi essa... Calma, eu só estou querendo abrir a sua cabeça de imediato para desvincular que somente poder executivo exerce atividade de administração pública. Não. Como a Constituição diz, a atividade de administração pública, ela, quando diz que vai se submeter aos princípios, ela diz que tanto os poderes do Estado e a entidade descentralizada, no exercício da atividade de administração pública, se sujeita aos seguintes princípios. Então, começa com essa introdução. Não vincular necessariamente a atividade de administração pública ao poder executivo somente, ok? Bom, mas vamos falar então dos princípios que vão reger os atos administrativos, a atividade da administração pública, seja ela desempenhada pelos poderes ou por entidade descentralizada. E é um tópico chamado organização administrativa, administração direta, indireta, que a gente vai ver em breve, ok? Mas vamos lá. Primeiramente, é muito comum uma regrinha na Constituição Federal para decorar que os 5 princípios formam a palavra LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas na Constituição Estadual nós temos explicitamente o princípio da razoabilidade. Ok? Então, LIMP mais razoabilidade. Vamos explicar aqui, de maneira geral, o que significa cada um deles. O que quer dizer quando eu digo que a administração se submeterá aos princípios no exercício da administração direta, né? Desculpe, no exercício da atividade administrativa, perdão. O que quer dizer que os poderes do Estado e a entidade descentralizada no exercício da atividade administrativa vão se submeter a esses princípios. É isso que nós vamos enfrentar nesse momento. Princípio da legalidade é a subordinação dos atos da administração pública aos ditames da lei. Diferentemente dos particulares, a administração pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei. O princípio da legalidade é um princípio básico do Estado de Direito. O que é? A administração pública, o Estado, só pode agir de acordo com a lei, com o que a lei manda ele fazer. Por que eu coloquei diferente dos particulares? Porque os particulares, nós, na nossa atividade privada, a gente pode fazer tudo o que a lei não proibir.
Tudo que a lei não taxativamente diga que é proibido, ao particular é permitido. A administração pública ela funciona na lógica da legalidade. Dará mais segurança jurídica para os cidadãos saber de antemão o que a administração pública pode fazer. E como a gente sabe o que a administração pública pode fazer? Pela lei, que é aprovada por um outro poder legislativo. Olha aí, eu já dando a entender que poder legislativo não faria atividade administrativa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, pelos freios e contrapesos, como a atividade administrativa é mais desempenhada pelo poder executivo, e como a gente acabou de ver, o princípio da legalidade diz que só pode fazer o que a lei manda fazer, o que a lei permite fazer, e essa lei é aprovada pelo poder legislativo, a gente tem aí um controle de um poder sobre o outro. Mas o poder legislativo, como a gente acabou de ver, ele obviamente exerce atividade administrativa. Pode não ser de maneira mais frequente, pode não ser de maneira típica, porque a função típica do poder legislativo é fazer leis e fiscalizar o executivo, ok? Então vamos lá. Princípio da legalidade, subordinação dos atos da administração pública aos ditames da lei, às regras, ao regramento legal. Impessoalidade. Quando a gente diz que a administração pública tem que ser impessoal, é a ideia de que a administração tem que tratar todos os administrados sem discriminações ou benefícios. Ou seja, tem que tratar todo mundo igual. Sabe o que é uma manifestação claríssima da impessoalidade? As licitações públicas. Você pode nunca ter estudado a licitação, mas você sabe que é quando o Estado vira para todo mundo e diz: eu quero contratar um serviço, eu quero comprar determinado objeto. Aí ele abre para todos, ou seja, ele é impessoal na contratação, na compra de bens, entendeu? Então ele não poderia privilegiar determinada empresa, determinada pessoa. Então ele é impessoal na medida do possível. A gente sabe que tem hora que o próprio Estado cria exceções. Por exemplo, se uma empresa só que vende o produto, não tem como abrir, e você comprova isso, né, em documentos oficiais, não é necessário abrir licitação. Entende? Mas, quando for possível, sim, tem que abrir licitação, porque a administração pública ela tem que ser impessoal. Então, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade. Moralidade é um padrão de comportamento a ser observado pelos agentes públicos. Os agentes públicos têm que ser éticos, têm que ser acima de qualquer suspeita. Eles têm que, mais do que ser honestos, eles têm que parecerem honestos, eles têm que dar assim, total lisura no cotidiano administrativo. M, LIM, L e M. P de publicidade, a divulgação oficial dos atos administrativos. Transparência, publicidade, ampla divulgação. Mas vocês vão ver que esses princípios, assim como eu disse agora há pouco, que a impessoalidade, por exemplo, em um caso de licitação em que só tem um fornecedor, ela não é exercida, nós temos exceções ao princípio da publicidade. E como essas exceções caem em prova, eu já trouxe aqui os regramentos tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual que manifestam que em determinadas situações a publicidade dos atos da administração pública ela não vai ser total. Se não, vejamos, o artigo 5º da Constituição Federal diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Aqui, responsabilidade de quem não fornecer, do agente público que não fornecer. Agora, olha o finalzinho. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Já na Constituição Estadual, artigo 4º, parágrafo 5º, diz: todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do poder público,
a qual será prestada no prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, a publicidade é um princípio da administração pública? Sim. Ele é um princípio que não admite exceção, um princípio que a gente chama de absoluto? Não. Se você for ser bem preciso, você vai ver que cada princípio desse não é absoluto, nem mesmo da legalidade. Mas para não confundir, vamos ficar aqui com as exceções que caem em prova. Ou seja, a exceção, por exemplo, que o princípio da publicidade tem que ser ferido. Se a informação requer um sigilo que seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, a publicidade desse ato vai ser imposta. Vocês já devem ter visto aí cartões de vacina, documentos que ganham sigilo de 100 anos, por exemplo. A justificativa é que essa informação ela precisa ser sigilosa porque seria imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. A gente só vai saber se esses ditames foram respeitados daqui a 100 anos, quando essas informações forem reveladas, etc. Mas aqui a gente não está para questionar isso, a gente está para acertar a questão e passar em concurso. Ok? Princípio da eficiência. Então a gente já passou pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, chegamos na eficiência. Eficiência é um padrão da atuação estatal que deve ser desempenhada com qualidade, sem desperdícios, economia, rapidez. Gente, é só você pensar, quando a gente fala fulano é eficiente, ele com o que é disposto para ele, com as ferramentas que lhe são dadas, ele age da forma mais perfeita possível. Ok? E também aqui desvincula o serviço público que você recebe como cidadão. Ah, professor, o serviço que eu recebo aqui de transporte no meu município, no meu estado, não é eficiente. Vamos para a lei. A lei diz que o serviço público, a atividade da administração pública, ela se submete a uma série de princípios. E um deles é a eficiência. Ok? Vamos para o último princípio que está presente no artigo 13, caput, cabeça, da Constituição do Estado, que é o da razoabilidade. Equilíbrio, coerência e bom senso nos atos administrativos. Olha, eu costumo dizer que é um desdobramento da eficiência, né? A administração pública, os agentes públicos têm que ser razoáveis na prática dos atos. Eu gosto muito do exemplo do edital de concurso. O edital de concurso, ele pega o cargo e diz: tal cargo precisa de determinada formação. Ou seja, ele estabelece regras razoáveis para estipular os cargos e o conteúdo programático e a exigência de escolaridade. Ok? Eu não posso exigir bacharelado em tal graduação para um cargo que não exige na atividade essa especialização. Essa razoabilidade pode ser vista, muito bem vista, por sinal, em editais de concursos públicos. E o edital de concurso público também, ele é uma materialização do que, gente? Do princípio da impessoalidade. Se não existisse o certame público, o concurso que você está disputando, que eu já disputei, as pessoas seriam nomeadas não porque elas passaram em provas, mas porque elas eram parentes, porque elas eram conhecidos, amigos de determinadas pessoas. O concurso público é a grande chance de virar o jogo. Por quê? Porque a gente se submete a um ato administrativo de contratação de servidor público, ele se submete ao princípio da impessoalidade. E a impessoalidade exige que seja realizado concurso público que é obedecida a escolaridade mínima de cada cargo, permite ao cidadão tornar-se parte dos quadros de servidores públicos do Estado. Ok? Beleza! E aqui vem uma importantíssima dica. Foi a minha dica 14 para quem me acompanha lá no Instagram, Matheus Miranda 1987. O princípio da razoabilidade da administração pública, ele é implícito na Constituição Federal e explícito na Constituição Estadual. Então, se vier na prova
dizendo sobre o princípio da razoabilidade, relacionando-o à Constituição Estadual, você deve dizer que ele é explícito, ele está lá, materializado. Na Constituição Federal, não quer dizer que ela não traga esse princípio da razoabilidade. Como eu disse, ele pode ser interpretado como até um desdobramento da eficiência. Eu não consigo ver um servidor que seja eficiente e não seja razoável, não é mesmo? Mas pode ser aqui uma pegadinha de prova, porque é uma mudança, uma diferença, melhor dizendo, entre as duas constituições. E se você faz um estudo genérico, um estudo de direito administrativo de maneira genérica, não direcionado para a Constituição Estadual, você perderia um pontinho. E a gente sabe que concurso público é pontinho por pontinho, acertando questão por questão. Então, o princípio da razoabilidade da administração pública é implícito na Constituição Federal, porque ela para no LIMP. Legalidade, impessoalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O caput do artigo 37 da Constituição Federal para aí. Já o caput do artigo 13 da Constituição Estadual, ele coloca explicitamente o princípio da razoabilidade. Ok? Comigo? Vejamos. Esse parágrafo tem esse artigo tem dois parágrafos que a gente vai ler junto aqui para não ter problema. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas para efeito de controle e invalidação em face dos dados objetivos de cada caso. Professor, o que isso quer dizer? Eu não tenho a menor ideia. Por quê? Se você for parar para pensar, moralidade e razoabilidade são conceitos subjetivos. Então eles poderiam ser letra morta, porque o que é moral e razoável para mim pode não ser para você. O que o parágrafo primeiro está tentando dizer? Que esses dois princípios, quando forem utilizados para efeito de controle e invalidação, ou seja, quando for questionado um ato da administração pública, um ato de um servidor, nessa apuração deverá ser realizado um comparativo dos dados de forma objetiva em cada caso. Não vamos perder tempo tentando entender o que é isso? Nós vamos ter que decorar. Moralidade e razoabilidade, dado objetivo. Você vai ter que fazer a sua regra. Você vai ter que fazer moralidade e razoabilidade objetivo. Por quê? Isso é uma boa questão de prova. Primeiro porque moralidade e razoabilidade poderia dar a ideia de que seria totalmente subjetivo. O que a Constituição está dizendo é, olha, legislador infraconstitucional, poder legislativo, faça uma lei aí, e essa lei até o momento não tem conhecimento dela, em que você tente estabelecer regras que, quando for realizar a apuração de atos administrativos em que levem em consideração a moralidade e a razoabilidade, que dados objetivos sejam criados para análise dos casos concretos. Ok? Não vão perder tempo com isso, porque vai ser mais difícil a gente tentar achar uma razão do que passar para frente. Parágrafo 2º. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Sabe o que é isso aí, gente? É a motivação dos atos administrativos. Quando um servidor público pratica um ato administrativo, ele está fazendo em nome do Estado. Então, ele precisa explicitar os motivos, que são o fundamento legal, porque lembra que todo ato tem que obedecer ao princípio da legalidade? O servidor público, o fiscal pode autuar estabelecimentos comerciais que ferirem regras sanitárias. Vamos supor que seja essa a menção na lei. Então, quando o fiscal for multar, ele vai falar, estou te multando com base no artigo tal da lei tal, fundamento legal, porque a sua situação está em desacordo com a lei e para você realizar a devida adequação. Estou fazendo um exemplo aqui de cabeça na hora, mas para você entender que o agente público não pode praticar atos sem motivação. Ele precisa praticar um ato aplicando no momento o fundamento legal, o fático,
que é a situação concreta e a finalidade daquele ato administrativo. Ok? Fechamos aqui que a administração pública exercendo a função administrativa pode ser por todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, não ligue apenas ao poder executivo, inclusive por entidades, não é isso que a gente viu, que a gente vai ver lá na frente, entidade descentralizada, ok? E seja os poderes, seja essa entidade descentralizada, esse ato administrativo deve obedecer a 6 princípios. LIMP mais razoabilidade. Os princípios são absolutos? Não. Existem exceções. Existem situações em que os princípios são relativizados. Esse é o termo correto. Ok? Artigo 14. Aqui a gente entra em administração pública e no tema de organização administrativa. Aqui tem diferença entre a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então, vou com muito cuidado, tateando, para que a gente possa compreender tudo bonitinho. Ok? Então, vejamos. Artigo 14, caput. A administração direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. Então, você que nunca teve contato com o direito administrativo, eu te digo, existe uma primeira distinção: a administração direta e a administração indireta. E, seguindo a lógica do artigo 13, a administração direta é desenvolvida diretamente pelos poderes do Estado. E a administração indireta é quando uma entidade, que a gente vai ver todas as espécies, uma entidade descentralizada exerce essa atividade. Sabe o que acontece? O Estado, o governador, o secretariado, os servidores públicos do poder executivo, eles não conseguem fazer tudo. Às vezes precisa criar entidades descentralizadas que vão exercer aquela atividade com mais eficiência. Tá bom? Calma, você que já teve contato pode estar ansioso, contato com o direito administrativo, calma, que a gente explica tudo aqui paulatinamente, ok? E se você já viu essa matéria, uma boa oportunidade para você revisar. E é uma boa oportunidade para você, às vezes, corrigir alguma coisinha, ok? Então, olha só. O parágrafo 1º diz, vamos ler só a primeira parte, a administração pública indireta é a que compete. Então, vou passar aqui, a administração direta é aquela desempenhada pelo Estado. Se você for olhar a nossa federação, a administração direta é a União, os estados, Distrito Federal, os municípios. É quando o ato administrativo, é quando a função pública administrativa é exercida diretamente pelo Estado. Já a administração indireta é quando a atividade é exercida ou por um particular ou por uma entidade de direito público, um órgão do Estado, mas que não é da administração direta. Vão por partes que vocês vão entender tudo, prometo. E se não entender, meu e-mail lá no mural do aluno, mande e-mail, quem tem meu telefone também, pode mandar que eu tento atender a todos com maior tranquilidade. Eu quis colocar aqui como na federação para vocês entenderem que tem atividades que são desempenhadas pela administração direta da União. Poder Judiciário da União, Poder Legislativo da União, Poder Executivo da União. Agora, tem administração direta no Estado, e aqui que a gente tem que focar. A administração direta no Estado de Minas Gerais são as ações desempenhadas pelos poderes do Estado. Quando o Poder Executivo ele atua diretamente ali, prestando aquela atividade, prestando aquele serviço, é a administração direta realizando a atividade. Quando não é o poder público diretamente, é indiretamente a administração indireta através de algum órgão, alguma empresa que está desempenhando aquela atividade. Antes de adentrar, eu preciso falar alguns sinônimos para você não cair na prova. A administração direta, ela também pode ser chamada a atividade desempenhada pelos entes federados, pela administração pública centralizada.
por pessoas políticas. Por quê? Vamos tentar entender. Até tem uma razão para isso, né? Entes federados, porque os nossos entes federados são União, Estado, Federal, municípios. A administração centralizada, porque dá uma ideia de administração central. É o próprio governo de Minas que está fazendo, é o próprio poder judiciário mineiro que está fazendo essa atividade administrativa, é o próprio legislativo. E pessoas políticas, porque a União, Estado, Distrito Federal, municípios, elas são controladas, chefiadas, ao fim e ao cabo, né, por pessoas eleitas, o governador do estado, o presidente da república, o prefeito. Ah, professor, o poder judiciário não tem eleição. Realmente não tem eleição, mas o poder legislativo tem. Então, é chamado de pessoas políticas, essas entidades, quando desempenham a administração direta. Ok? Vamos lá. Agora, lá do outro, a administração indireta é também chamado de entidades administrativas. Por quê? Porque quando se cai no quadro da administração indireta, a função ali desempenhada é apenas a função administrativa, pura e simples. E as pessoas não são eleitas para isso. As pessoas passam em concurso público. Ok? E também é chamado de administração pública descentralizada, porque não é exercida pela pessoa jurídica de direito público, Estado, diretamente. Não é exercido pela administração direta, ok? Então aqui, fazendo recorte para o governo de Minas, para estudar organização administrativa de Minas Gerais, a administração indireta é exercida por qualquer dos poderes do Estado de Minas Gerais. Não caia no raciocínio equivocado que apenas o poder executivo estadual desempenha atividade administrativa, como eu já falei mais de uma vez. Olha, já foi muita informação, mas eu vou só apresentar para vocês como é a organização administrativa do Estado de Minas Gerais. A administração direta, que é quando os próprios poderes exercem a atividade diretamente. A administração indireta, olha o tanto de empresa que é, o tanto de empresa, não, tanto de tipos de organizações. Ainda tem a figura do órgão autônomo, que é separado. Ficou errado aí, viu, gente? Mas aí é órgãos autônomos. O S ficou para baixo. Mas esse aqui é um retrato da organização administrativa do Estado de Minas Gerais. Até publiquei na minha rede social, no Instagram, um quadro um pouco diferente, que é o da União, que é o que a maioria das pessoas estudam, os dos cursinhos que não fazem esse recorte especializado. E estaria errado, porque existem diferenças, sabe? Então, assim, a administração direta e a administração indireta. Direta, Estado de Minas Gerais, os seus poderes. Qual que é o poder clássico que exerce atos administrativos? É o poder executivo. Mas isso não quer dizer que os outros poderes não realizem essa atividade administrativa. E a administração indireta é quando, como a Constituição diz no artigo 13 caput, é a entidade descentralizada que realiza. Olha o tanto de entidades descentralizadas que existem. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do Estado. E fora desse organograma de administração direta e indireta, ainda existem no Estado de Minas Gerais a figura dos órgãos autônomos. E a gente vai estudar cada um desses a partir da aula que vem. Aqui foi uma aula introdutória para você começar a ter o primeiro contato, ou então para você que já tem um contato, saber as diferenças, porque o princípio da razoabilidade não está explícito na Constituição da República. E aí você marca todo felizão que os princípios que regem os atos da administração pública são de acordo com a Constituição do Estado, você coloca lá só o LIMP e a razoabilidade. E aí você perde um pontinho e sua aprovação pode custar 1 ponto. Acredite em mim, tá bom? Gente, bora conquistar o crachá, vou ficando por aqui, até a próxima aula.